Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Hércules, ao meditar e lembrar-se dos ensinamentos dos deuses, seu eu superior, imagina que Euristeu não deve estar bem informado sobre a monstruosidade do javali do Erimanto, porque aprendera naqueles ensinamentos ser o javali um símbolo do poder sagrado na mitologia hinduísta. E aqui há outra conexão, um entrelaçamento entre as mitologias grega e hindu. Conta o mito hinduísta que Brahma, o supremo criador, a mente cósmica criadora do universo, ao ver sua criação, os seres humanos, perder-se nas águas do dilúvio, quer ver a origem do fenômeno. Dos mais altos páramos surge imediatamente gigantesca coluna de luz condensada que desce e desaparece mergulhando no oceano. Brahma se transforma num pássaro e voa alto, muito alto, vai às alturas infinitas ver de onde surgiu aquela coluna. Depois transforma-se num javali e desce às profundezas mais abismais do oceano. Se Brahma transformou-se num javali, representa o javali o poder espiritual, conclui Hércules, e, portanto, jamais poderia estar causando quaisquer males. A imensa coluna de luz condensada, que surgindo do infinito desaparece nas profundezas oceânicas, simboliza a ligação do poder espiritual, o ar, com o aspecto material, a água. É a polaridade espírito-matéria, energia gerada do enorme poder da vontade de Brahma e criadora da humanidade. Hércules, ao conduzir o javali com as patas dianteiras no ar em suas mãos e as patas traseiras no chão, misturando suas pegadas com as dele, faz a ligação céu-terra, o equilíbrio yin e yang, a interação alfa-ômega. Trouxe assim Hércules o poder espiritual para o dia a dia de sua vida. O leão da Nemeia e a hidra de Lerna são símbolos próprios de níveis inferiores. O leão, habitando numa densa floresta, deixa a marca de suas patas na lama do pântano. A hidra vive num fétido pântano, água e terra. O javali do Erimanto habita o alto de uma montanha. O alto simboliza sempre o elemento divino, e o caminhar subindo a montanha significa, no aprendizado da espiritualidade, o caminho da evolução espiritual. No Bhagavad Gita, o Deus diz para Arjuna, o guerreiro: não importa quais os caminhos que chegues ao cume da montanha, porque todos eles são meus. O javali está assustando e assombrando todos os habitantes da região. As manifestações divinas assombram, amedrontam aqueles que ainda não despertaram suas consciências para os aspectos divinos. O assombro da população nas passagens de Hércules. Todos nós procuramos Deus, falamos de Deus, mas são verdadeiramente raríssimos os que possuem consciência da verdadeira presença divina que está em todos os lugares, como descobriu Hércules, meditando, pensando, refletindo. E nós, por ignorância, a deformamos, a deturpamos. Os estragos atribuídos ao javali, as devastações, deformações e deturpações que desaparecem quando, conscientes, percebemos a divina presença que nos envolve por todos os lados. Os vestígios da passagem do javali do Erimanto.
Hércules observa nas pegadas deixadas na branca neve, neve que cai do céu, que cobre de branco todo o cume da montanha e se espalha com abundância, e espera pacientemente passar a nevasca e o inverno. O branco é a presença de todas as cores, símbolo do absoluto. Nós devemos respeitar as leis divinas, aguardar que o divino nos mostre o momento que devemos agir, se quisermos vislumbrar a réstia de luz que incide dentro da caverna e ilumina o javali, o poder divino, que dorme o seu sono hibernal dentro de nós, na caverna do nosso coração. Devemos ter paciência e não tentarmos, sempre sem sucesso, precipitar ao sabor das nossas ansiedades os impenetráveis mistérios que envolvem a infinita sabedoria divina. Temos sim, humilde e pacientemente, de cultuar, respeitar as manifestações divinas e tentando usar o discernimento, pensando, meditando, refletindo, aquietando a mente, aplicar o grau de sabedoria que cada um possuir, com muito esforço, muita fé, dedicação, amor, perseverança, e cautelosamente adentrarmos a caverna do nosso coração e erguermos com as mãos o javali do Erimanto que habita em todos nós. As chacotas, galhofas e zombarias que Hércules ouve por onde passa, conduzindo o javali, representam exatamente o que acontece no dia a dia de quem é despertado pelos sentimentos das forças espirituais. Ao ser tocado pelo halo das energias espirituais, aquele ente humano já não consegue mais sintonizar-se com as antigas vibrações mais densas. As motivações anteriores acabaram-se, surgindo novas, vibrando em outras frequências e dimensões. Os hábitos mudaram e aquele ser passa a ser observado como uma pessoa diferente, esquisita, fora dos padrões comuns. Este novo comportamento, voltado na maioria das vezes para preferências fora do contexto comum, conflitantes geralmente com o ambiente em volta, gera constantes críticas e muitas vezes xistes, zombarias e comentários. Fulano, coitado, tem tudo para curtir uma boa, tão inteligente, preparado, no entanto se meteu agora com essas coisas de religião, tá ficando louco de pedra. Daqui uns dias vai passar por aqui carregando um enorme javali hibernado. No leão da Nemeia, Hércules usou o discernimento intelectivo inferior. Na hidra de Lerna, usou ele o discernimento em níveis mais elevados, em planos mais sutis. Aplicou já os ensinamentos dos deuses. Na corça dos cascos de bronze e chifres de ouro, ele aprende a lição dos perigos da presunção e se depara com a presença divina, a corça ferida. Reconhece ele o erro cometido e, usando o discernimento, após meditar, pensar, refletir, entrega acertadamente a corça à sua legítima dona. Neste seu quarto trabalho, ele já navega em planos mais altos. Presume logo, graças aos conhecimentos que começa a acumular, que Euristeu devia estar mal informado sobre a monstruosidade do javali do Erimanto. Percebe intuitivamente a presença da criação divina em todos os lugares. É a intuição um nível intermediário entre o intelecto e o espírito. Vê com clareza as pegadas do javali na brancura da neve e espera pacientemente passar a nevasca e o inverno, para então entrar na gruta e ir encontrar o javali iluminado por uma réstia do sol lá no fundo da caverna. Se ele sofregamente houvesse adentrado a caverna no período do inverno, aquela réstia não estaria ali para iluminar o javali hibernado, o poder espiritual que habita dentro de nós, e Hércules simplesmente não o teria encontrado.
Nos 12 trabalhos, à medida em que os realiza, vai Hércules como se subisse uma escada, a da evolução espiritual, galgando degrau por degrau, vai ele etapa por etapa, tarefa por tarefa, trabalho por trabalho, enfrentando as dificuldades, os obstáculos que vão surgindo e continua caminhando sempre na busca da perfeição espiritual. Descendo, às vezes, no caso da corça dos cascos de bronze e chifres de ouro, que não chegou a ser uma queda, ou mesmo caindo, como vai acontecer em trabalhos futuros, para depois levantar-se. Nestes trabalhos já realizados, ele buscou conhecer-se a si mesmo como o único meio de chegar ao divino. A partir de agora, não mais como um simples aspirante, entra ele no caminho do discipulado. Consciente desta condição, vai aplicar os poucos conhecimentos já adquiridos e os muitos que ainda precisa conseguir no alargamento da senda que o levará à iluminação espiritual e à imortalidade. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Gênese. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E criou Deus a expansão, separando as águas que estavam em cima das que estavam embaixo, e chamou a parte de cima céu, e a parte de baixo, solidificada, terra. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: haja luminares sobre a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E assim foi. E fez as estrelas. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. E as aves se multiplicaram na terra. E disse Deus: produza a terra alma vivente, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme sua espécie. E assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã do dia sexto. No 7º dia ele descansou. Gênese, Velho Testamento, o primeiro livro de Moisés. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.